Graça e paz, amados irmãos. Pensemos um pouco sobre o Natal. Muitos perguntam, muitos questionam e querem saber o sentido dessa festividade que desde criança comemoram muitas vezes sem entender o porquê. Vamos fazer uma série de reflexões a respeito dessas datas comemorativas e descobrir se existe mesmo uma festa que deve ser celebrada com o sentido do nascimento do Messias e como ela deveria ser celebrada e quando ela deveria ser celebrada. Pensemos, por exemplo, no dia 25 de dezembro, data estabelecida mundialmente como a data do nascimento de Cristo e onde se celebra a festividade do Natal. Na antiguidade, o hemisfério norte, que é a parte do globo terrestre que fica acima da linha do Equador, essa linha imaginária que corta o globo no sentido horizontal. Os povos antigos celebravam o solstício lá pelo dia 22, 23, 24 ou 25, mais especialmente, de dezembro. O solstício é o dia em que o sol prevalece sobre a noite e nós temos o dia mais longo do ano. Os povos romanos, por exemplo, tinham uma festa especial que chamavam Sol Invictus, geralmente comemorada no dia 25 de dezembro. Nesse dia, eles celebravam a vitória do sol sobre a noite e do sol sobre a escuridão. E eles imitavam, porque eram influenciados pela cultura religiosa do povo persa, que celebravam no dia 25 de dezembro o nascimento do deus Mitra, o deus que era chamado Deus que vencia as trevas, o Deus chamado Sol da Virtude. Os romanos, sob essa influência e desenvolvendo a sua própria cultura, nesse dia celebravam uma festa muito linda onde anunciavam e proclamavam as virtudes do Sol sobre os demais astros. E como Jesus entrou nessa história, principalmente tendo como data do seu aniversário o dia 25 de dezembro, é que a Igreja Católica, aproveitando essas festas já tradicionais, que eram celebradas há muitos e muitos anos, a festa do Sol Invictus, a festa do nascimento do deus persa Mitra e a festa do solstício, a Igreja achou por bem colocar a data do nascimento de Jesus exatamente no dia 25 de dezembro para aproveitar a cultura e as festividades já estabelecidas como tradição na vida desses povos. O que acontece é que é muito improvável, é impossível que Jesus tenha nascido nesse dia, porque por esse tempo nós estamos no inverno oriental. E dificilmente pastores fariam vigília, como a Bíblia diz que faziam no dia em que Jesus nasceu. Dificilmente eles estariam ao relento, tomando o vento frio de um inverno que castigava pastores e castigava as ovelhas por essa época. De maneira que é improvável, é impossível e não é certo entendermos que Jesus tenha nascido no dia 25 de dezembro, um tempo de inverno que não combina com o movimento que os pastores fizeram nesse dia. E com isso, queremos entender que precisamos rever essa data. Certamente ele nasceu em um dia, mas no dia 25 de dezembro, certamente não foi. E sobre as árvores de Natal, as guirlandas, os sinos e tantos adornos e adereços que são comuns nas decorações das festas de Natal. Há muitas explicações históricas, há muitas tradições e muitas teorias a respeito do surgimento desses adornos e adereços. Uma das mais comuns diz que Lutero, Martim Lutero, um reformador da igreja, certa noite estava caminhando e ele viu as estrelas por entre os pinheiros e ficou encantado com aquela cena. Era tempo de Natal e ele foi para casa, cortou um pedaço de pinheiro e decorou esse pinheiro com estrelas que mais ou menos estavam posicionadas conforme a posição das estrelas no dia que a Bíblia registrava que Jesus nasceu. Com isto, nasce toda uma tradição de decoração e de
e de criação desses souvenirs e desses objetos que foram se agregando a esse ato criativo de Lutero. E assim, comércio novo nasceu, produtos novos nasceram, e o Natal foi ganhando cada vez mais esses detalhes que tinham cada um o seu significado. E a cada cultura que o Natal chegava, agregavam-se novos objetos, novos souvenirs, e cada país, cada região, cada continente foi tratando de enriquecer e de ampliar esse leque de produtos que significavam aspectos da compreensão natalina de cada povo. E quem foi Papai Noel? A tradição diz que um homem chamado Nicolau, nascido em Patras, na Grécia, no século IV, de família muito rica e muito generoso, gostava de dar presentes às crianças na época de primavera. Quando seus pais morreram, ele se consagrou a uma ordem católica, se tornando muito popular em toda a região, sendo considerado milagreiro e inclusive sendo canonizado. A Igreja Católica fixou o dia 25 de dezembro como dia oficial da distribuição dos presentes de São Nicolau. E isso se tornou uma tradição na Igreja Católica. O nome Noel significa Natal em francês. E Nicolau ganhou esse apelido, Noel, Papai Noel. O papai que traz presente e que dá presente no dia 25 de dezembro a todas as crianças. E por que Papai Noel usa vermelho? Até o século XIX, o Papai Noel era figurado como um bispo montado em um cavalo e que no dia 25 de dezembro saía distribuindo presentes na época do dia 25 de dezembro. Em 1862, um cartunista americano chamado Thomas Nast desenhou o Papai Noel como um duende que descia pelas chaminés das casas. 4 anos depois, ele pintou esse duende de vermelho e assim Papai Noel durante muito tempo ficou conhecido como um pequeno homem duende pintado de vermelho que descia pelas chaminés das casas. Foi em 1932 que a Coca-Cola criou a imagem que hoje conhecemos de Papai Noel. Um senhor barbudo, gorducho e muito simpático, logicamente vestido de vermelho, e que chega às nossas casas num trenó carregado por muitas renas, com o trenó cheio de presentes, que desce pelas chaminés e manda os presentes encomendados pelas crianças. Assim se forma essa tradição, se cria essa tradição e chegou até nós essa cultura chamada cultura do Papai Noel. E além dessas questões todas que acabamos de colocar, nós temos inúmeros outros problemas para resolvermos com respeito ao Natal. Muitos detalhes, muitas compreensões e incompreensões aterrorizam aqueles que são adeptos da festividade natalina, daqueles que são adeptos da não festividade natalina. O que nós encontramos hoje são 2 mundos polarizados no cristianismo. Os que celebram o Natal e os que não celebram o Natal. Os que não celebram porque não entendem que o Natal tenha inspiração bíblica, tenha motivos bíblicos, e os que celebram porque veem que o Natal tem sentido e motivo bíblico. Agora, precisamos refletir. Está certo negar o Natal? Está certo abnegar o Natal, renunciar ao Natal? Se temos perspectivas bíblicas que anunciam no Velho Testamento o nascimento do Messias, e se temos no Novo Testamento todo um berço armado para o nascimento do Messias, com elementos maravilhosos, sobrenaturais, nos inspirando a entendermos que se celebramos a morte e a ressurreição, por que não celebrar o nascimento e a vida do Messias? Por outro lado, os que celebram o Natal, os que festejam o Natal, são legítimos em fazê-lo da forma que fazem, com o sentido e com a essência que fazem?
O dia 25 de dezembro é um dia legítimo para se celebrar o Natal. Está certo nos inspirarmos em datas pagãs para celebrarmos o Natal. Está certo nos inspirarmos em elementos, em decorações, em símbolos míticos e até mesmo pagãos para compartilharmos o espírito do Natal? Será que faz sentido o que a igreja tem vivido dentro desse espírito capitalista que limitou o Natal a uma troca de presentes estimulada pelo mercado? Ambos estão equivocados. E eu quero propor que a igreja cristã comece a pensar biblicamente e a se ofertar num estudo sério e sistemático das Escrituras a respeito de como poderíamos respeitar o nascimento glorioso do Messias, sobre que bases essenciais, sobre que bases de forma e de apresentação do Natal. A teologia certamente tem que ter uma resposta a esse respeito. Os pastores precisam se limpar e se purificar de toda poluição, de todo medo, de toda entrega fortuita e gratuita e de toda rejeição endurecida e terrorista a respeito do Natal. Para pensarmos sobre como Deus está propondo que pensemos o dia de Natal e que celebremos a encarnação do Verbo, esse ato maravilhoso, sobrenatural, que marcou para sempre a história da igreja. Eu te convido a entrar em contato comigo para começarmos a pensar nisso. Eu te convido a questionar, a perguntar, a instigar uma discussão. Que pastores, teólogos e líderes comecem a pensar acerca da consciência da essência do Natal, da ciência da forma do Natal e da motivação correta para celebrarmos essa festa. Não segundo o espírito deste mundo, mas segundo o espírito das Escrituras. Que Ele te abençoe e que Ele nos inspire a em breve termos uma posição extremamente salutar, bíblica e santa a esse respeito. Em nome de Jesus. Amém.